Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus, do canal Cicatron. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Eu peço a todos vocês que me sigam nas minhas redes sociais. Os links estão aqui na descrição para que possamos aumentar ainda mais o nosso alcance. Vejam, eu acho que todos aqui já sabem que o Donald Trump ganhou as eleições. Já falei até no último vídeo, mas um assunto que é bom destacar mais é o seguinte: o que ocorrerá com o Brasil nesse processo? Vejam bem, fato muito curioso que na manhã em que foi declarada a vitória do Trump, e dessa vez, em vez de declarar cedo demais, ele declarou até tarde demais, diria eu, mas pouco depois de o Trump declarar a vitória, você já tem discursos do Lula e do Haddad admitindo o seguinte: não, a vitória de Trump não é algo bom para o nosso governo, mas tentaremos ser diplomáticos, tentaremos dialogar com ele, tentaremos amenizar um pouco as coisas. Isso é uma admissão um tanto vexaminosa, diria eu. Uma admissão de que o governo americano que assumiu será hostil ao governo brasileiro. É digno de nota que Eduardo Bolsonaro estava lá no resort do Trump, em Mar-a-Lago, como convidado de honra, e que o Trump convidou oficialmente Jair Bolsonaro para a sua posse, mesmo sabendo que o Bolsonaro está impedido de sair do Brasil. Vejam bem, em primeiro lugar, o Lula fez uma grande besteira ao declarar o apoio a Kamala Harris em termos fortes demais. Ele disse que a Kamala Harris impediria que o Trump levasse os Estados Unidos ao nazismo. O PT não tem uma visão geopolítica boa. Na verdade, o PT há muito tempo não sabe direito como se posicionar nessas questões, exceto pela lealdade que eles têm ao Foro de São Paulo. Mas quando o negócio sai dessas alianças, o PT não sabe bem como se comportar. De jeito nenhum. E isso é algo que já vem desde há algum tempo. A esquerda brasileira, desde os anos mais ou menos 80, tem um discurso de que o estudo de geopolítica é besteira. Salvo engano, tem até um livro, inclusive do Chiavenato, que tem aquele título, Geopolítica, Arma do Fascismo. O esquerdista brasileiro não tem um grande conhecimento de política internacional. Nisso aí é preciso que se diga o seguinte: o Lula foi vítima da sua própria armadilha. Vejam bem, um fato que já foi comentado por algumas pessoas, Olavo de Carvalho, em especial, comentou esse fato, e é interessante você notar o seguinte, que Olavo de Carvalho, apesar de ter tantas articulações erradas, acerta muito no que é o diagnóstico da esquerda brasileira. Nisso aí você tem sempre que voltar ao Olavo de Carvalho, não tem para onde correr. O Olavo de Carvalho acertou muito em 2 pontos. Na teoria dele sobre os agentes históricos e na articulação que ele fez quanto ao que é a situação da esquerda brasileira. Isso ele foi muito preciso. E ele apontou muito bem o seguinte:
que o papel principal da mídia e da imprensa brasileira, mainstream de hoje, é a reafirmação das crenças das elites dominantes. Lê-se do estamento burocrático. Então a imprensa brasileira, ela cobriu essa eleição desse ano de uma maneira muito curiosa. Em primeiro lugar, a imprensa brasileira comentou relativamente pouco sobre as eleições americanas, especialmente depois que a Harris assumiu o ticket do Partido Democrata. Isso é muito curioso. A imprensa brasileira cobriu muito pouco as eleições americanas. Quando a Harris entrou, então, a cobertura mingou ainda mais. E tratavam com certa demais a vitória da Kamala Harris. O que é algo que nunca aconteceu nesse ano dentro da imprensa americana. Não, não. Davam como certa a vitória da Hillary, davam. Davam como certa a vitória do Biden, davam. Mas nunca deram como certa a vitória da Harris. Nunca deram essa vitória como certa. De jeito nenhum. E diga-se de passagem, enquanto o Biden estava no ticket, eles diziam abertamente o seguinte, já, os comentaristas da mídia, mesmo nos momentos em que as pesquisas estavam favoráveis ao Biden, o Biden não tinha chance. Todos diziam isso aí. O Biden não tem chance. O Biden não tem chance. O Biden não tem chance. Muitos comentaristas da própria esquerda admitiam isso. Na verdade, eu acho que só o sentimento de identificação dos gerontocratas pode justificar o Biden ter permanecido no ticket por tanto tempo. Só o sentimento de identificação mútua dentro da gerontocracia. Que o Trump também já está bem velho, verdade seja dita. Apesar de que nem de longe ele está em uma deterioração tão grande quanto o Biden. Mas nisso aí parece que o Lula mordeu a própria bala. Porque ele acreditou que a vitória dessa mulher era garantida e nisso aí ele pagou o pato. É preciso que se diga também uma coisa muito curiosa. Esta plataforma em que nós estamos, nestas eleições no Brasil, por algum motivo que não é claro, e eu acho que isso foi só no Brasil, não ouvi referência a isso em outros países, mas ela restringiu o alcance de discussão sobre a eleição desse ano nos Estados Unidos. Claro, tem outras coisas que também devem ser levadas também deve se ter em mente. Por exemplo, o PT, com a exceção de Fortaleza, que foi um caso meio estranho, mas o PT, com a exceção de Fortaleza, teve uma performance ruim nas grandes cidades do Brasil nessa última eleição municipal. Estavam muito focados nisso, conseguiram salvar Fortaleza e bem. Nada, não conseguiram salvar mais muitas coisas. Agora,
Preciso que se diga uma coisa também. Eduardo Bolsonaro e o grupo dele, pelo qual não tenho nenhuma simpatia, no geral, foram tremendamente eficientes. O Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, aquele pessoal, porque eu confesso que não tenho simpatia, não tenho. Desculpa. Né? E tenho muito. O que eu tenho motivos de sobra para não ter simpatia, mas eles foram muito eficientes em uma coisa. Eles conseguiram estabelecer uma ponte com o Partido Republicano. E as lideranças latinas dentro do Partido Republicano, que todas elas têm ódio aos governos do Foro de São Paulo, dos seus respectivos países, começaram a perceber que o Brasil é, nesse momento, o centro, especialmente econômico, de toda essa balbúrdia que se chama Foro de São Paulo. É o país que mantém os outros de pé. O resultado é que a atual Câmara dos Estados Unidos, até o fechamento desse vídeo, eu não tive informação de se os democratas ou republicanos vão ganhar a Câmara. Isso não importa, porque os republicanos ganharam o Senado, que tem muito mais poder que a Câmara nos Estados Unidos. A diferença é muito maior do que no Brasil. No Brasil, eu diria que a Câmara e o Senado hoje têm um poder igual. Tem um poder igual. Os dois. Ou quase igual. Diria eu que quase igual. Os dois. Mas a Câmara já foi hostil ao Brasil, já teve medidas hostis, por exemplo, ao STF, que irritou também o Elon Musk, que estava também lá no em Mar-o-Lago. Bem, é, os ventos não estão favoráveis ao PT e nem ao Brasil. Ou melhor, estão, mas talvez isso aí vai exigir uma certa, como é que eu vou dizer, o Brasil antes parece que vai ser bigorna. Infelizmente, a família Bolsonaro sai disso aí mais forte. Infelizmente, 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 eu acho que nas ações dos americanos quanto ao Brasil, eles vão centralizar, né, seu apoio à liderança do Jair Bolsonaro, que é algo lamentável. Apesar de que nisso nós temos que admitir que o grupo dele foi eficiente. No meio de tanta imbecilidade, de tanta burrice, de tantas manobras estúpidas, o grupo do Jair foi eficiente nisso aí. Agora, uma coisa precisa ser dita aqui. O Trump, ele tem uma agenda que é não intervencionista. Hoje em dia, o Partido Republicano é o partido que é contra a guerra, ironicamente. Mas já se fala de que o Partido Republicano e de que os Estados Unidos, dentro dos círculos da direita americana, inclusive nos círculos mais sérios, que os Estados Unidos precisam adotar uma nova doutrina Monroe. Que os Estados Unidos iriam abandonar
as suas tentativas de projeção de esfera de influência em lugares como Ucrânia, inclusive fala-se em sucateamento ou enfraquecimento da OTAN, também essa questão de muitos lugares, né? Abandonar a cidade de guerra em múltiplos frontes, né? Em múltiplas frentes, para estender a sua esfera de influência sobre a América Latina de novo, que tem sido relativamente ignorada desde o governo Clinton, e fala-se nos Estados Unidos voltarem a ter mão de ferro aqui, e nisso aí extirpar o Foro de São Paulo da esfera de influência chinesa, que está muito forte na América Latina. Isso é algo bom? Ao meu ver, não. Não é algo bom. Não é algo bom. Especialmente se os Estados Unidos escorregarem de novo das mãos do Trump, ou o Trump der uma guinada para o progressismo, o que é algo no qual ele dá sinais mistos, ou então, se o Trump, como é que eu vou dizer? Ou então, no caso, se o Trump virar um negócio bizarro de vez. De qualquer maneira, os Estados Unidos hoje têm um papel proeminente na promoção da revolução cultural. Mas, na América Latina, o agente anti-logos por excelência é o Foro de São Paulo. Quem implanta as piores coisas do globalismo na América Latina é o Foro de São Paulo. Assim, nós estamos, ao meu ver, entre a Sila dessa nova doutrina Monroe e o Caribe diz que é Foro de São Paulo. Eu, por mais que eu tenha restrições e ressalvas quanto ao papel dos Estados Unidos enquanto um agente histórico, e melhor, quanto aos agentes históricos que operam a partir dos Estados Unidos, eu acho que a Sila é o caminho menos ruim. Embora ainda seja um caminho muito ruim, eu tendo a considerar ainda que na América Latina, até certo ponto, essa nova doutrina Monroe seria um mal menor. Eu acho isso aqui. Muita gente, inclusive, vai discordar de mim. Mas qual é a desgraça que no Brasil não tem como seu maior promotor o Foro de São Paulo? É, sim. Situação para o Brasil será um tanto crítica. Eu não esperava, há um ano atrás, que as eleições americanas e que as mudanças dos Estados Unidos fossem impactar o Brasil. Agora, até o PT já admite que vão. O PT não tem muito que possa fazer. Se o Trump quiser criar um problema, porque o Brasil é um país que é muito mais fraco no cenário geopolítico do que a maioria dos brasileiros pensa que ele é. E é isso. Pois um forte abraço a todos e até logo.